Olá, alunos! Eu sou a professora Taitiane e serei responsável pela disciplina TCC, Trabalho de Conclusão de Curso para a Licenciatura em Pedagogia. Nessa disciplina, nós conversaremos um pouco sobre como vocês poderão organizar esse trabalho de conclusão de curso, quais os tipos de trabalho que vocês poderão optar em desenvolver e como que será a entrega final desse trabalho, porque dependendo do tipo de trabalho que vocês selecionarem, vocês poderão realizar uma entrega final relacionado ao trabalho desenvolvido. Nessa primeira aula, nós começaremos conversando sobre os 3 tipos de trabalho que podem ser escolhidos para o desenvolvimento. Um TCC científico, um TCC produto ou um TCC empreendimento. Então, nós vamos conversar a respeito desses 3 tipos que vocês podem escolher para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Lá na aula 0, vocês tiveram uma apresentação a respeito do que é o TCC, sobre esses 3 tipos de TCC que podem ser desenvolvidos e também sobre o formato final a ser entregue. Agora, nós vamos trazer alguns exemplos para que vocês possam ter ideias do que seria um TCC científico, um TCC produto ou um TCC empreendimento. O TCC científico, ele é mais indicado, né? Não significa que tem que ser exatamente para isso, mas ele é mais indicado para aquele aluno que gostaria de seguir com a carreira acadêmica, de aprofundar os seus estudos a respeito do método científico, a partir de uma especialização, depois de um mestrado, de um doutorado, e ele envolve vários tipos de pesquisa. Então, um TCC científico, ele pode abarcar uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa exploratória, e ele estará relacionado com o tema que o aluno selecionar, e ele pode ter uma questão a ser respondida e sempre ele terá alguns objetivos a serem alcançados. Para o TCC, a questão não é crucial, os objetivos sim. Por quê? Porque a questão de pesquisa, ela pode aparecer em alguns trabalhos mais aprofundados, como uma especialização, um mestrado, um doutorado. Mas considerando o caráter científico, nós já recomendamos que quando o trabalho for desenvolvido nessa linha, ele já procure ter uma questão a ser investigada, uma questão a ser pesquisada. Então, para trazer algumas ideias para vocês do que poderia ser esse TCC científico, eu trago alguns exemplos de outros trabalhos de conclusão de curso que já foram realizados e eu vou chamar a atenção para algumas características específicas para classificar esse TCC como um TCC científico, por exemplo. Então, o título desse trabalho é As Rotinas na Educação Infantil, reflexões a partir da prática do estágio supervisionado. É um exemplo, né, que eu estou trazendo para você, foi desenvolvido aí na Universidade Federal de Santa Maria. Eu deixo, inclusive, o link, caso vocês queiram ler o trabalho completo. Já no título, nós já percebemos que existe um assunto principal que será investigado. Então, é um TCC que traz a educação infantil e traz um assunto específico na educação infantil, que são as rotinas. Por esse título, também é possível percebermos que o TCC foi desenvolvido no decorrer de uma atividade do curso que foi o estágio supervisionado. Vocês também podem desenvolver trabalhos de conclusão de curso no decorrer de algumas atividades do curso. Por exemplo, os projetos integradores, né? Pois bem, o que diz o resumo para que a gente possa ter elementos aí para a gente conversar sobre as características desse TCC científico? Então, olha, esse trabalho
focaliza as rotinas na educação infantil, a partir da prática do estágio supervisionado. Ela até usa em primeira pessoa escrita aqui, né? A qual desenvolvi em uma turma de pré-escola, nível A, com 19 crianças de 4 a 5 anos. Então, só nessa primeira frase, nós já temos informações muito relevantes, né? Primeiro, que é a educação infantil, segundo, que focalizou a rotina, quantas crianças participaram desse trabalho, a idade dessas crianças, e vem um elemento muito importante, o objetivo. Como objetivo geral, buscou-se pesquisar, olha a palavra aí, pesquisa, a organização e a efetivação das rotinas na educação infantil a partir da prática do estágio supervisionado. Especificamente, refletir sobre a organização dos tempos e dos espaços, como elementos que estruturam as rotinas. Então, no próprio resumo, nós já conseguimos perceber que houve uma pesquisa, houve uma investigação. Como que foi essa investigação? Olha como é descrito, ó. Como metodologia, desenvolvi um estudo reflexivo a partir da minha própria prática, do estágio supervisionado, realizado em uma escola municipal do ensino fundamental. A fundamentação teórica foi baseada nos seguintes autores. Então, ela traz que foi realizada uma pesquisa, houve uma metodologia, alguns estudos embasaram os referenciais teóricos desse trabalho. Então, aqui nós temos um exemplo de um TCC científico. Então, houve uma pesquisa, uma coleta de dados, uma análise desses dados para o desenvolvimento desse trabalho. Um outro exemplo, né? Um outro elemento trazendo aí mais informações para que a gente pense nesse trabalho como uma pesquisa. Durante o período do estágio supervisionado, consegui compreender a importância de organizar espaços pensados para cada grupo, respeitando cada criança e suas especificidades. Então, através desse trabalho de estágio, ela realizou observações, com certeza fez registros a partir dessas observações, que puderam trazer elementos sobre a importância das rotinas, por exemplo, para a educação infantil. Então, um trabalho de pesquisa, ele envolve uma metodologia, ele envolve uma forma de coletar alguns dados, de registrar esses dados, de ter um acompanhamento dessa situação para então pensar a respeito de todos esses dados e discutir esses dados de acordo com os objetivos que foram colocados. Então, aqui eu trago esse exemplo para nós pensarmos sobre como eu preciso organizar um TCC científico, caso seja essa a minha opção. Como que eu apresento esse TCC científico? Ele pode ser apresentado no formato de uma monografia ou no formato de um artigo. A monografia ela é um pouquinho mais extensa, eu posso descrever um pouco mais, e o artigo ele é um pouquinho mais limitado em termos de números de páginas, ele tem uma formatação um pouquinho mais sucinta. Quais os elementos, seja da monografia, seja do artigo? Então, eu vou ter uma introdução. Na introdução, eu já posso trazer a justificativa. Alguns orientadores gostam de deixar esses dois elementos separados, um capítulo para introdução e um para justificativa. Se for no artigo, nós já utilizamos introdução e justificativa juntos. Os objetivos desse trabalho. Uma parte que eu coloco desenvolvimento, então eu vou trazer a metodologia, algumas descrições, as referências que foram utilizadas, se foram livros, se foram artigos, outras pesquisas que me ajudaram a desenvolver a minha pesquisa, os resultados e as discussões desses resultados, e um item que eu trago as conclusões ou as considerações, e depois, no final, a lista da bibliografia utilizada.
Existem várias formas de fazer essa organização. Aqui eu trago uma organização básica do TCC científico e eu recomendo que vocês consultem a disciplina Metodologias para Pesquisa em Educação, que lá são discutidos mais elementos de como vocês podem organizar esse TCC científico. Mas e se eu optar por um outro tipo de TCC, que é o TCC produto? O que seria esse TCC produto? Ele é indicado para aqueles que querem utilizar o método científico para aprimorar a sua prática profissional. Então, eu posso criar algum material, um jogo, um outro material didático, vídeos, sites, blogs, aplicativos. E essa criação, ela vai servir para que eu possa aprimorar a prática profissional, para que eu possa aprimorar alguma questão que eu observo lá na prática. Mas é só a prática? Não. Essa prática ela tem que vir fundamentada. Então, qual é a fundamentação para essa prática? Vou dar um exemplo. Quando eu penso em organizar um jogo didático, existe toda uma discussão teórica, trabalhos de pesquisas que mostram a importância do jogo na aprendizagem, a importância do brincar na educação infantil, por exemplo. Então, eu não vou propor esse jogo somente a partir do que eu acho, a partir de alguma observação que eu fiz lá na escola. Não, vai trazer uma fundamentação. Então, vai trazer um método científico para desenvolver esse jogo, para desenvolver esse material. Esse material ele pode estar relacionado com uma teoria de aprendizagem, pode estar relacionado a um tipo de metodologia a ser utilizada em sala de aula. Então, ele é um produto, mas ele é um produto embasado em estudos que nós realizamos no decorrer da nossa graduação. E geralmente esse produto, ele precisa ser discutido com relação à sua viabilidade, com relação à sua aplicabilidade. Então, eu produzi um material, mas qual é a aplicabilidade desse material lá na sala de aula? Qual é a viabilidade para que eu possa realmente utilizar esse material lá em sala de aula? O que eu preciso para desenvolver um TCC do tipo produto? Eu preciso selecionar um tema, logicamente, um assunto, assim como lá no TCC científico. Eu preciso pensar o que eu pretendo produzir, qual vai ser esse produto, por que eu estou produzindo esse produto, foi uma questão que eu observei na prática, é alguma necessidade existente, para quem se destina esse produto? É um produto para aplicar com estudantes, estudantes da educação infantil, estudantes do ensino médio, é um produto para professores? Com qual objetivo, né, eu estou criando esse produto e quando esse produto é utilizado, ele é utilizado com qual objetivo? E aí vem uma pergunta: precisa ser uma produção inédita? Não necessariamente, né? Podem existir produtos, eu posso utilizar da ideia desses produtos e produzir algo diferente utilizando uma mesma ideia. Geralmente, em educação, quando nós realizamos esse produto, nós chamamos ele de produto educacional. Então, eu estou produzindo algo educativo. E essa produção, ela pode ser embasada por uma pesquisa aplicada ou ela pode ser uma produção técnica. Vamos pensar em alguns exemplos que daí fica mais fácil para a gente pensar nessas características do TCC produto. Então, eu também trago um exemplo de um trabalho que foi desenvolvido e o título do trabalho é Fanzine, recurso pedagógico para incentivar a produção textual. Fanzines são publicações do tipo livretinhos com histórias, com temas que possam circular entre um determinado grupo. Esses livretinhos, eles têm até diferentes formas de organização. Então, nós podemos dobrar como um livrinho ou dobrar diferente, que o aluno vai abrindo em partes diferentes. Esse trabalho aqui, por exemplo, ele utilizou a ideia das fanzines, que já existem, não é nada inédito, mas aí ela criou em cima disso. Então, ela utilizou esse material como um recurso pedagógico para incentivar a produção textual. Então, utilizou o material já existente, criou essa necessidade de incentivar a produção textual e utilizou com os estudantes, tá?
E se eu quero produzir algo inédito, que ainda não foi criado? Então, eu também trago um exemplo aqui para vocês pensarem. Nesse caso aqui, foi um glossário de probabilidade e estatística em Libras. Então, a disciplina matemática, para ser tratada com os estudantes surdos, e essa pesquisadora, no caso, criou um glossário para tratar questões da matemática. Então, até aqui eu trago uma imagem, porque é um glossário que precisa abarcar a linguagem dos sinais, a Libras, né? Então, ela criou esse glossário com essa linguagem própria para um determinado público. Então, é algo novo que não existia, é um produto, é um material. Então, quando nós falamos do TCC produto, nós podemos ter essas características. Então, pode ser um material inédito, né? No caso, esse glossário que eu trouxe aí como exemplo, ou nós podemos utilizar algo já existente e criar a partir desse algo já existente. Geralmente, quando nós produzimos um produto, nós entregamos ao final um relatório técnico, que ele tem uma natureza um pouco mais prática do que uma monografia ou do que um artigo científico, e ele vai trazer uma descrição sobre esse produto, né? Como é que foi a aplicação, como que ele foi produzido, quais as características desse material. Ele também segue um rigor científico e metodológico, porque ele não traz somente a opinião do estudante, ele tem uma fundamentação por trás disso. Então, que teorias, por exemplo, esse material em Libras, né, tem toda uma característica da Libras, da linguagem brasileira dos sinais, que precisa ser utilizada na construção desse material. Então, ele também segue regras, ele também segue normas, ele também segue outros estudos que foram realizados nesse mesmo campo. Então, como uma pesquisa aplicada, esse relatório técnico ele vai trazer algumas características próprias do produto, como que esse produto foi organizado e quais as possíveis aplicações desse produto, que benefícios que esse produto pode trazer para o público ao qual ele se destina, tá bom? Então, o TCC produto, ele se diferencia um pouquinho do TCC científico por ele ter essa característica de pesquisa aplicada. Então, o aluno pode aprimorar a sua própria prática ao observar uma questão do cotidiano de sala de aula e produzir algo que possa ser aplicado àquela situação. Ele também vai trabalhar com fundamentação teórica, como eu falei para vocês. Nós podemos ler muito a respeito do assunto para escrever melhor, para produzir algo que realmente seja condizente com aquilo. E o aluno, ele tem essa característica de pesquisador prático, né? Por isso que se diz que quando se desenvolve um TCC produto, nós podemos utilizar as linhas da pesquisação ou as linhas do professor pesquisador. E se eu quiser um TCC empreendimento? Eu também terei um tema principal, mas aqui eu vou propor um negócio. E aí sugere-se que vocês utilizem a metodologia Canvas ou então Design Thinking para planejar esse negócio. Então pode ser uma startup, uma empresa que pode se iniciar. Nós vamos precisar pensar em estratégias, em valores, e duas perguntas podem nos ajudar quando nós optamos pelo TCC empreendimento. Então, que empreendimento eu pretendo criar e qual pode ser o público-alvo desse empreendimento? Eu também trago exemplos para nós pensarmos. Então, existe o movimento maker, que é o colocar a mão na massa ou aprender fazendo, e eu trago dois exemplos. Um exemplo se chama Root, que é um site que ele traz kits educacionais criados com materiais de baixo custo e até mesmo sucata. Esse site, essa empresa de kits educacionais, ela foi criada por um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas constroem esses materiais, divulgam nesse site, que é o site da empresa, e esses materiais podem ser utilizados por professores, estudantes, pais de estudantes que queiram desenvolver atividades com os alunos. É um exemplo de um empreendimento. Também nós temos escolas que podem ser empreendimentos.
escolas bilíngues, multilíngues, escolas que têm uma abordagem educacional diferenciada, que traz algumas metodologias diferenciadas. Então, aqui nós temos alguns exemplos de trabalhos que envolvem o empreendimento. Nesse caso, eu vou ter que traçar um plano de negócios, e aí são propostos alguns passos para esse plano de negócio. Então, eu vou pensar no valor desse negócio, quem pode ser os meus clientes, quais os canais de comunicação com essas pessoas, que tipo de relacionamento eu vou estabelecer com o meu cliente, fontes de receita, as atividades chaves desse meu negócio, né? Uma atividade educativa, direcionada para aluno, para professor. Então, eu vou ter alguns passos para o TCC empreendimento. Qual tipo que eu devo escolher? Estou em dúvida. TCC científico, TCC produto ou TCC empreendimento? Algumas perguntas para ajudar vocês a pensarem nessa primeira semana. O quê? Né? Qual vai ser o foco do meu trabalho? Essa é a primeira coisa. O que eu quero focar? Como eu posso desenvolver esse trabalho a partir desse foco? Que elementos eu tenho disponível para desenvolver esse trabalho? As minhas ferramentas, que materiais que eu preciso consultar e por que eu quero desenvolver esse trabalho? Como que esse trabalho que eu vou desenvolver pode contribuir para a minha área de atuação, para a minha profissão, para a sociedade, para o mercado, questões gerais da sociedade, como questões governamentais, se vai trazer contribuições teóricas ou não. Então, essas perguntas podem ajudá-los a pensar no tipo de TCC que vocês poderão escolher nesse momento. Então, nessa aula, nós conversamos a respeito disso, os tipos de TCC que nós podemos escolher, e essa semana é uma semana para que vocês pensem a respeito desses tipos e façam a opção que vocês mais consideram conveniente dentre os elementos que vocês têm disponíveis nesse momento. Conversamos melhor a respeito desse assunto na próxima semana. Até lá!